Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, imprensa. Nos últimos dias, eu me deparei com uma situação que pensava que há muito não existia no Maranhão. Nós entendemos que a política é algo a ser feita, executada por pessoas que, através do voto, nas urnas, no período eleitoral, terão seus mandatos para honrar uma Constituição, uma lei orgânica e fazer a execução das leis com o devido respeito a elas. Nos últimos dias, e repito aqui, essa situação inusitada. A cidade de Amapá, uma cidade pequena na região, na microrregião do Gurupi, na mesorregião do oeste maranhense, nós deparamos com essa situação. Lá a Câmara se reúne e, sem os devidos parâmetros legais obedecidos, caça a prefeita. Faz esse impedimento para que a prefeita eleita pelo povo não exerça o seu mandato. Isso feito, pasme, senhores, dias depois de empossado o vice-prefeito, a mesma Câmara vai lá e caça o vice-prefeito num ato mais arbitrário ainda, como se tudo pudesse, se tudo fosse feito à margem da lei. Se nada fosse respeitado, nem prazos, nem o devido respeito a um dos princípios principais, que é de obedecer à defesa de quem está sendo acusado. Portanto, prefeita Tati do Ademar, Tati Maia, ela teve uma arbitrariedade perpetrada pela Câmara Municipal de Amapá, sem sentido algum. Haja vista que o que está sendo reclamado, se fosse alvo de uma CPI, se fosse alvo de uma sindicância, por qualquer que fosse, ela teria o direito ao princípio da ampla defesa, princípio consagrado pela nossa Constituição e por todos os regimes jurídicos nossos. Nenhuma lei pode se opor a certos princípios que estão na nossa Constituição, nos nossos princípios jurídicos. Nada. Não é por conta que, se a prefeita tem 2 ou 3 vereadores e a oposição tem 6 ou 7 ou 8, que isso pode acontecer. E repito aqui, acontecer da maneira mais arbitrária, sem ser feitos prazos legais. Vamos mais além disso. Recentemente tivemos a cassação de uma presidente da República. E lá houve todo um procedimento, todo um princípio que foi obedecido pela Câmara Federal no sentido de que se chegasse até a cassação da presidente Dilma na época. E esse princípio respeitado é que faz com a legalidade de atos. Os atos são feitos ou ilegais ou legais quando não são respeitados os seus princípios básicos. E entendo que a Câmara, ao fazer isso, desrespeita não só o cidadão que votou neles, que votou na prefeita, que votou no vice-prefeito, que votou nos vereadores, mas desrespeita também o ordenamento jurídico do nosso país, onde aí é o mais grave, porque ao desrespeitar também, eles são passíveis de questionamentos jurídicos por conta dessa sua omissão ou negação do direito ou negação dos princípios jurídicos. Eu entendo que qualquer cassação, por mais correta ou incorreta que seja, ou qualquer parlamento, qualquer assembleia, qualquer Câmara Municipal tem que obedecer os princípios legais. Estão nos ordenamentos jurídicos, na Constituição Federal, na Constituição do Estado, na Constituição, na Lei Orgânica dos Municípios. Sem isso, não se obedece um princípio legal. Está se fazendo uma baderna jurídica. Por isso, entendo que o retorno da prefeita ontem, dado pelo juiz Rafael Ribeiro Amorim, foi mais acertado por conta do que ele viu nos autos. Nada pode se opor aos princípios legais.
O sistema jurídico nosso, mesmo quando teve o princípio da ditadura, houve atos institucionais para legalizar que esses princípios da ditadura fossem feitos. Então, não se pode se opor ao ordenamento jurídico sem mudá-los. Então, não mudou nada. A regra é essa. Todo mundo tem um princípio da ampla defesa. Qualquer um acusado tem um princípio de poder se defender antes de ser acusado, condenado e preso. E isso deve ser obedecido. Eu creio aqui que o magistrado reconheceu nos autos o que era a pura verdade. Uma afronta ao princípio jurídico, uma afronta ao ordenamento jurídico. E isso eu entendo que não é políticas que se está se fazendo. Está se fazendo um mau uso do poder político que alguns têm para prejudicar terceiros ou prejudicar mais ainda uma cidade inteira. E isso estou dizendo e repetindo porque entendo que a prefeita, de maneira alguma, teve seus direitos constitucionais respeitados, que é o princípio da ampla defesa, de se defender nos autos, de questionar, de fazer qualquer outra intervenção nesse período. Mas, uma vez sanado isso, uma vez reparado esse dano, o juiz fez com que se volte à administração normal da prefeita Tati, declarando nulo o afastamento temporário e o procedimento de cassação da prefeita Tati. E ainda mais, ele coloca o ritmo normal, o ritmo constitucional nos seus eixos. Eu entendo que a Câmara tem que repensar. Atos como esses são lesivos aos princípios democráticos, são lesivos aos princípios constitucionais e são prejudicial e mau exemplo de legisladores que pensam que a maioria vence a minoria por cima de trancos e barrancos, empurrando de qualquer forma como se fosse uma imposição. Nós não estamos num princípio de ditadura, nós não estamos num regime autoritário, nós não estamos num período de cassação às bruxas. Temos todos os princípios legais para serem feitos, investigações, procedimentos, denúncia, mas nunca o fato sem se dar o direito ao outro, ao oponente, de ter o seu princípio de defesa respeitado.